Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um caminhão-tanque tomba e interdita as duas pistas da rodovia Presidente Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Uma imagem mostra o momento do pouso forçado de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal numa avenida de Belo Horizonte. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos fez a perícia na aeronave. Na Estação do Calor, aumentam as ofertas de emprego no Nordeste e também a venda de água mineral e até de caldo de cana no interior de São Paulo. E ainda, período de férias escolares, mas o momento é de pesquisa para comprar o material escolar. Terça-feira, dia 9 de janeiro, agora no Brasil TV. A rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre o Rio e São Paulo, ficou interditada hoje cedo nos dois sentidos, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, por causa de um acidente com um caminhão-tanque. A pista em direção ao Rio já foi liberada. Olá, esse acidente foi por volta das 7h30 da manhã aqui em Pindamonhangaba, na altura do quilômetro 95, no sentido São Paulo. O motorista que pegou a estrada hoje de manhã enfrentou muito trânsito na Via Dutra, porque as duas faixas, tanto o sentido São Paulo quanto o Rio de Janeiro, precisaram ficar interditadas para o trabalho de contenção desse caminhão. É que o tanque foi deteriorado e houve vazamento de gasolina, que era o que ele transportava. Isso vazou pela pista, os bombeiros tiveram grande trabalho para conseguir fazer a contenção, que só ocorreu por volta de meio-dia. Então foram horas de pistas interditadas aqui na Via Dutra. Os motoristas tiveram a viagem atrasada por várias horas até que toda a situação pudesse ficar em segurança e houvesse a liberação do trânsito. É com você de volta no estúdio. No sentido São Paulo, a Dutra permanece fechada. Foi aberto um desvio para liberar o tráfego de veículos. Um caminhão foi levado, inclusive, ao local para fazer o transbordo do combustível que era transportado pelo caminhão acidentado. E só depois o veículo poderá ser retirado para liberar a pista. Uma jovem morreu afogada, presa a uma tubulação sem uso, dentro de um rio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela tinha ido ao local para se refrescar por causa de um vazamento que deixou o bairro dela sem água por 3 dias. Neste vídeo gravado logo depois do acidente, dá para ver os moradores tentando reanimar a jovem assim que ela foi retirada do rio. A garotinha sofreu um acidente aqui, está entre a vida e a morte. Ela foi identificada como Sara Gomes de Souza, de 18 anos. O acidente foi ontem à tarde, neste trecho do Rio Botas, no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Moradores disseram que Sara estava com outras pessoas se refrescando no local com a água que vazava de uma tubulação próxima, quando se desequilibrou e caiu no rio. Ela ficou presa a uma outra tubulação que estava sem uso. Testemunhas contaram que foi preciso juntar 10 pessoas para conseguir retirar a jovem da água. A gente estava aqui enchendo as nossas coisas e aí teve uma criança que gritou. A menina estava ali se afogando. E aí a gente foi correr, quando a gente viu, a menina estava embaixo do tubo, saindo uma pressão da água muito forte que tinha estourado ali. No caso, eles não tinham sinalizado. Sara foi levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo. Lá teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A morte foi confirmada essa manhã pela prefeitura do município. Segundo os moradores, desde sábado, quando houve o rompimento desta tubulação da Águas do Rio, algumas pessoas ficaram sem o abastecimento em casa e passaram a vir até aqui para buscar água. Os moradores dizem ainda que a área não tinha sido isolada como está agora. Com o acesso livre, muita gente passou a vir até aqui para tomar banho, como era o caso da Sara. Ontem, funcionários da Águas do Rio passaram o dia no local para tentar conter o vazamento, como mostram essas imagens feitas por um morador. A concessionária chegou a informar que o reparo tinha sido concluído, mas hoje de manhã estivemos no local e encontramos outro vazamento. Os moradores afirmam que o fornecimento de água continua interrompido há cerca de 72 horas, em pelo menos 3 bairros de Belford Roxo, na Prata, Areia Branca e em Heliópolis. Continua aquele cano que está jorrando água lá, isso não existe. Eu sou nascida e criada aqui, nunca vi aquela água jorrando ali. A gente é obrigado a carregar água para fazer uma comida, lavar uma louça, entendeu? Banho quase a gente não está podendo tomar, porque carregar água para tomar banho, para fazer todas essas coisas, fica difícil. Eu pago água, entendeu? E a gente está sem água.
A concessionária Águas do Rio disse que finalizou o serviço de reparo do vazamento e que o abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa. Sobre o afogamento da Sara, a concessionária afirmou que não trabalhava no mesmo local do acidente e que a área onde houve o rompimento da tubulação estava sinalizada. A Polícia Federal fez uma operação contra uma quadrilha suspeita de traficar drogas do Paraguai para 6 estados do Brasil. Em Campo Grande e Ponta Porã foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, um de prisão e sequestro de bens e valores. O suspeito do mandado de prisão em Ponta Porã não foi encontrado. A operação começou em Cascavel, no Paraná, quando, no ano passado, 2 mulheres foram presas por tráfico de drogas, isso na BR-163. Conforme a polícia, elas faziam parte de um grupo que usava uma rede de transportadores, fornecedores e compradores e distribuíam drogas em vários estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Durante as investigações, integrantes do grupo foram presos no Brasil e no Uruguai. A Polícia Federal aguarda informações das instituições financeiras, isso para determinar medida de sequestro de bens. Depois da expedição de ofício, o juiz então vai decidir o valor quantitativo do patrimônio bloqueado. Eduardo Kotak, de Dourados, para o Brasil TV. Uma nova imagem mostra o momento em que um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal faz um pouso forçado no meio de uma avenida em Belo Horizonte. O helicóptero tinha acabado de resgatar uma vítima de um acidente quando levantou o voo e perdeu força logo depois. A aeronave foi removida do local hoje de madrugada. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga o caso. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso de emergência nesta avenida, que fica na região oeste de Belo Horizonte. Um novo vídeo divulgado nas redes sociais, gravados por uma câmera de um carro, mostra um momento em que o veículo segue pela via. Instantes depois, o trânsito para e o helicóptero realiza a manobra de emergência. A aeronave da Polícia Rodoviária Federal estava com 6 pessoas. O piloto, o copiloto, um operador da PRF, um médico e um enfermeiro do SAMU e a vítima de um grave acidente que foi registrado no anel rodoviário de Belo Horizonte, que fica a poucos metros do incidente com um helicóptero. Neste acidente em que a vítima foi socorrida, 2 carretas bateram e o trecho ficou completamente interditado. O motorista de 57 anos, ele ficou preso entre as ferragens, foi retirado em estado gravíssimo e colocado na aeronave, que segundos depois de decolar, acabou tendo que realizar o pouso forçado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a aeronave teve uma perda súbita de potência, o que causou esse problema. Ainda de acordo com a PRF, a aeronave, fabricada em 2021, está com a documentação e a manutenção em dia. Técnicos e peritos do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 3, vão investigar as causas deste acidente. A aeronave ficou na avenida até o início da madrugada, quando foi retirada e levada para o hangar da PRF no aeroporto da Pampulha, também em Belo Horizonte. Já a vítima, que estava sendo transportada na aeronave, foi levada de ambulância pelo Corpo de Bombeiros até um hospital, onde recebeu os atendimentos. Lucas Franco, para o Brasil TV. Bombeiros trabalharam durante toda a manhã para controlar o incêndio num galpão industrial em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O fogo começou ontem à noite. As chamas se alastraram rapidamente pelo prédio. 19 viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater o fogo. Os vizinhos ficaram assustados com a fumaça e com as explosões. Olha lá. Vamos sair daqui. O galpão fica na Avenida Hélio Ossamo da Equara, perto da rodovia Regis Bittencourt e do Rodoanel Mário Covas, no Jardim das Oliveiras, em Embu das Artes. O prédio, de quase 4.000 metros quadrados, ficou totalmente destruído. A suspeita é de que o fogo tenha começado por causa de um curto-circuito. Um
Um surto de sarna num presídio estadual em Dourados, no Mato Grosso do Sul, preocupa a Secretaria de Saúde. São cerca de 500 presos infectados. Diante da gravidade da situação, o diretor da unidade buscou a ajuda da OAB para adotar medidas emergenciais e pedir a intervenção dos órgãos públicos vinculados à execução penal e à saúde. Isso tem como objetivo obter medicamentos e outras ações para conter o avanço dessas doenças, que são contagiosas. Um dos principais motivos desse surto seria a superlotação da PED, aqui em Dourados, o único presídio masculino da cidade. A capacidade é para 718 presos, mas hoje são mais de 2.400 detentos. Segundo especialistas, a sarna é uma doença que se propaga muito rapidamente devido ao calor, falta de higiene e compartilhamento de roupas e colchões. Entre as medidas já adotadas estão a compra de climatizadores para colocar nos raios com mais casos e também desinfecção das celas. Também foi solicitada a compra de 1.000 colchões novos e aqueles que estavam infectados foram retirados e colocados no pátio da penitenciária para serem descartados de forma correta. A AGPEN, responsável pela penitenciária, informou que vai reativar a lavanderia da unidade para a limpeza das vestimentas e roupas de cama dos presos. O serviço será executado pelos próprios internos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai fornecer os medicamentos para todos os pacientes infectados. Já a Secretaria Estadual de Saúde disse que tomou todas as medidas para evitar o avanço da doença dentro da penitenciária. Gessé Lopes, para o Brasil TV. Com a chegada do verão, o fluxo de turistas no Nordeste cresceu em torno de 30%, segundo as operadoras de turismo. O setor de bares e de restaurantes tem até enfrentado dificuldades para encontrar mão de obra especializada. Esse bar e restaurante começa a funcionar no horário do almoço, mas bem antes disso, os funcionários trabalham para deixar tudo pronto para receber os clientes. 34 funcionários estão no quadro fixo do bar e restaurante. Em dezembro, mais 5 foram contratados temporariamente. Jéssica ocupa uma dessas vagas. Eu espero evoluir mais e poder ficar até onde Deus quiser, contratada. Foi preciso reforçar o quadro de funcionários por causa do aumento no movimento. Aqui em dezembro cresceu em torno de 30%, comparando com dezembro do ano passado. E a expectativa é que esse aumento também continue agora em janeiro. A expectativa é que continue, né? Porque a gente vê a movimentação. Agora a gente vai entrar com o Verão Sergipe, que acaba movimentando durante todo o mês de janeiro e chega até o Carnaval. No Carnaval já é outra festividade, então a gente espera que esse fluxo, principalmente nessa zona turística aqui, ele perdure mais. Matheus é gerente desse restaurante. Além dos 26 funcionários contratados, todos os dias alguns diaristas dão reforço no atendimento. Atualmente, no mês de janeiro, com essa alta demanda ainda persistente, a gente está com um aumento de 20% a 30% no número de funcionários, tanto garçons, como comins, como barmans, bartenders e cozinheiros. Mas o problema tem sido encontrar mão de obra. Temos uma grande dificuldade em achar mão de obra qualificada. Muitos são primeiro emprego, muitos são pessoas que não têm experiência na área, e isso meio que acaba dificultando. E com as temperaturas nas alturas, aumentou também a venda de água mineral, água de coco e caldo de cana no interior de São Paulo. Sol brilhando forte, calor até na sombra. Até na sombra, dá uns 30, 40 graus, velho. É louco. E a sensação térmica? Dá uns 50. Para tentar driblar a sensação de abafamento, vale tudo. Um sorvetinho, um chapéu um pouco maior, mas nada substitui ela. Água, água e água, não tem o que fazer. Ventilador em casa quase não dá, então é mais a água. Água na mão sempre? Sempre, não pode faltar, né? Por onde você olha, a garrafinha virou um acessório. E não tem idade não, até a mamadeira agora é de água. Não tem quem não esteja consumindo mais líquido nessa época de verão. Eu tomo uns 5, 6 litros de água. Muito calor, né? A gente bebe. A gente compra essas garrafinhas aqui, um gole já foi. Este hábito de se hidratar mais tem feito as distribuidoras de água aumentarem as vendas. Na empresa do Marco, que fica na zona oeste de Marília, ele percebeu que pessoas que não tinham costume de comprar água, agora estão comprando.
E não dá tempo de parar para descansar. É uma entrega atrás da outra já há alguns meses. Desde outubro, na verdade, nós já observamos esse crescimento na venda, né, da água. Muitos clientes que não tinham o hábito de comprar água, né, estão ligando, perguntando o preço da garrafa completa. Assim, a gente acredita que possivelmente aí, um aumento aí de 40% nas vendas. As pessoas também buscam por outros produtos para amenizar essa sensação de calor intenso. Algumas escolhem caldo de cana, outras água de coco. Mas tem uma coisa que os clientes do Seu Cícero exigem aqui na banca dele. O que é, Seu Cícero? Caldo de cana bem gelado e coco. Isso é prioridade. Mas tem que estar gelado. Bem gelado. Quanto mais gelado, mais é que eles gostam. Por isso que o gelo não pode faltar de jeito nenhum. E o gelo está em alta no mercado. Por causa do calorão, o Marcos está suando ainda mais a camisa. E nem é só por causa da temperatura. É que aqui na empresa em que ele trabalha, a busca por gelo aumentou em 200% por dia. Antes era 7 mil quilos por dia a base e hoje está vendendo 20, 21 mil quilos por dia. A correria maior. Correria maior. A demanda está muito alta. Esse é o melhor ano de venda dos últimos 4 anos. Até na piscina. Seja água gelada, congelada, de coco ou caldo de cana. Fato é que o calor está aquecendo principalmente o comércio. E que continue assim. E com o verão, o calor, o movimento nas praias de todo o país aumenta. Você vai ver agora imagens dos resgates que foram cedidas pelas próprias equipes de salvamento no litoral paulista. Elas servem para reforçar os cuidados que podem evitar tragédias. Nessas imagens cedidas pelo GBMAR, Grupo de Bombeiros Marítimo de São Paulo, é possível ver o trabalho dos salva-vidas nas praias de Guarujá. Em uma delas, além do helicóptero do Corpo de Bombeiros, o banhista conta com o socorro vindo pelo mar por uma equipe que estava de moto aquática. Nesse outro salvamento, na Praia da Enseada, o banhista que se afogava foi resgatado com a ajuda de um cesto. De 5 a 7 de janeiro, o GBMAR realizou mais de 58.600 trabalhos de prevenção. Ele faz o uso do apito, né, como uma arma de prevenção para que aquela pessoa se retire do buraco, se desloque, às vezes lateralmente para sair de uma corrente de retorno e se colocar num local seguro. Segundo o GBMAR, em todo o litoral paulista, 4 mortes foram registradas, sendo 2 em Ubatuba e 2 em Itanhaém. Sem contar o caso da mulher que caiu de um bote na Boca da Barra, também em Itanhaém. Em Guarujá e São Vicente, as equipes trabalham nas buscas de um desaparecido em ambas as cidades. As correntezas não são fáceis de serem percebidas. Segundo os bombeiros, elas são as maiores ameaças aos banhistas e responsáveis pela maior parte dos afogamentos. Por isso, alguns cuidados são fundamentais antes de entrar no mar. Chegue à praia, procure um local próximo a um guarda-vida, pergunte para ele o melhor local para banho, né, que ele vai te auxiliar, vai te indicar. Objetos flutuantes e praia não combinam, ele dá uma falsa sensação de segurança. São casos de turistas que vêm para a praia, que infelizmente não têm informação aí nas questões de segurança e acabam se colocando numa situação de perigo. É isso aí, tem que ter muito cuidado. A seguir, a primeira vistoria de segurança no percurso do desfile do Galo da Madrugada, que leva todo ano milhares de pessoas às ruas do centro do Recife. Não saia daí. Brasil TV de volta. Você se lembra daquela história do roubo de armas no tiro de guerra de Barueri, em São Paulo? O Exército decidiu punir 38 militares com prisão disciplinar. Segundo a apuração feita pela Globo News, as sanções começaram a ser aplicadas no começo de novembro, cerca de um mês depois do furto das armas, depois que esse furto foi descoberto. Cada militar pode ficar de 1 a 20 dias na cadeia, a depender da patente e do grau de envolvimento no crime. Das 21 metralhadoras furtadas, 2 ainda estão desaparecidas. Já comprou os itens da lista de material escolar do seu filho? Quanto mais cedo fizer a compra, maiores as chances de aproveitar promoções, opções e também tranquilidade no atendimento.
A pequena Madalena ainda vai para o Infantil 2, mas Natália não perdeu tempo e já veio garantir o que a escola solicitou. Lista na mão e partiu fazer o orçamento. Mais próximo da volta às aulas, muitas vezes você não consegue encontrar a variedade de marcas e até mesmo para pesquisar, para procurar com mais facilidade, um atendimento mais tranquilo também. Então, quanto antes antecipar é melhor, né? E os valores também são melhores? Sem dúvida, porque aí você encontra mais opções, né? Essa papelaria já tenta chamar a atenção dos clientes com um mega saldão de mochilas. Tem para todos os gostos, com modelos variados, com e sem rodinhas. O local existe há quase 60 anos e conta com mais de 50 mil itens. Borrachas de todos os tamanhos, cores e formatos, uma infinidade de canetas e diversas estampas de cadernos. É difícil vir com a filha para escolher tudo? Não, é gostoso, ela está numa fase boa. Eu falo que a gente, quando era criança, também era desse jeito, né? Aquela animação para a escolha do material, para começar o ano. A gente tem que aproveitar cada fase delas. Seu Antônio é avô do Caio e veio renovar o estoque de materiais para divertir os netos durante as férias. Ele também aproveitou para olhar os preços dos materiais e repassar para a filha. Eles querem caneta, querem caderno, querem uma borracha diferente, um lápis diferente, uma lapiseira, né? Os clientes estão procurando antecipar a compra de material escolar. Tudo isso para tentar uma economia, sair das lojas cheias, né? Poder comprar com mais paciência, escolha, não faltar nenhum produto. E segundo os economistas, esses consumidores estão mais do que certos. Os produtos que são produtos que ostentam marcas e que ainda estão com versões de anos anteriores. Esses produtos, as empresas poderão fazer promoções, vender mais barato, e se você esperar chegar o produto do ano, você vai acabar pagando mais caro. E falta quase um mês para o Galo da Madrugada. O bloco que leva milhares de pessoas pelas ruas do centro do Recife sai este ano, no dia 10 de fevereiro. E para garantir um desfile com segurança, hoje foi feita a primeira vistoria do trajeto por onde vão passar os trios elétricos. Às 7 horas da manhã, as equipes já estavam reunidas na sede do Galo da Madrugada, no bairro de São José, no Recife. Bombeiros, policiais militares, agentes da Defesa Civil, CTTU e Neoenergia analisaram o percurso por onde vão passar quase 30 trios elétricos no dia 10 de fevereiro. Todo o trajeto foi feito a pé. Os eletricistas verificaram a altura da fiação elétrica para saber se podem atrapalhar ou não o desfile. O ponto focal hoje que a gente vai ter que trabalhar aí é exatamente a adequação dos cabos de telefonia. Muito cabo com 5 metros, 5 metros e meio, quando o ideal seria 6,5, tá? Por questão de segurança do artista, né? E da própria rede elétrica que está compartilhando esse poste. Então, a gente vai mandar uma notificação, um aviso para que seja feita a readequação até o dia 4 de fevereiro, que é o domingo antes do desfile do Galo. Faltando apenas um mês para o início do Carnaval, a Secretaria de Defesa Social já organiza como será o esquema de segurança. Aqui a gente tem Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Bombeiros, Defesa Civil, ou seja, toda a SDS integrada para fazer um planejamento que abranja toda a vulnerabilidade e risco que possa aparecer nesse desfile. O trajeto dos trios elétricos do Galo da Madrugada começa em frente ao Forte das Cinco Pontas, segue pela Avenida Sul, pela Rua Imperial, Praça Sérgio Loreto, na sede do Galo da Madrugada, e passa também nas avenidas Dantas Barreto e Guararapes. E o desfile termina na Rua do Sol. Essa é a primeira das 3 vistorias que devem ser feitas até o dia da saída do bloco. Aí no caminho, os agentes anotam tudo que pode causar algum problema. No final, esse relatório serve para que melhorias sejam feitas no percurso, para que nenhuma das mais de 2 milhões de pessoas que são esperadas sofram algum tipo de acidente. Como, por exemplo, este poste elétrico na Rua Imperial. Ele está repleto de abelhas. Os bombeiros abriram uma ocorrência para que elas sejam retiradas. Neste outro ponto, a direção do Galo pediu recuo da calçada para a passagem dos trios. Os camarotes e marquises também foram avaliados. A Defesa Civil disse que monitora a área desde outubro. Quando a Defesa Civil identifica marquises em risco, algum adorno, algum problema na fachada, nós orientamos que seja feito o isolamento ou a colocação de uma tela e uma bandeja para proteger o folião no dia do evento. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.